Como ser bombeiro? Bom, primeiro, você precisa entender que a profissão tem vários tipos de bombeiro dentro dessa profissão. E quais são os tipos de bombeiro que existem hoje? Então nós temos os bombeiros públicos e os bombeiros privados. Primeiramente, você tem que separar nessas duas modalidades: bombeiro público, bombeiro privado. Dentro dos bombeiros públicos, você tem o bombeiro militar, que é um bombeiro do estado. Cada estado tem o seu bombeiro militar. Aqui em São Paulo, o bombeiro militar está subordinado à polícia militar. Nos demais estados, é uma corporação separada. E aí existem os bombeiros voluntários municipais. É um bombeiro público da cidade, porém é voluntário e não é remunerado. E tem os bombeiros municipais, que são remunerados. É o próprio município que contrata e remunera esse bombeiro. Em alguns estados, os bombeiros voluntários e municipais estão coordenados e subordinados ao Corpo de Bombeiro Militar. Em outros estados, são separados. E aí nós temos agora os bombeiros privados. Quais são os bombeiros privados, né? Lembrando, em algumas cidades agora nós temos bombeiros comunitários, que podem ser voluntários ou remunerados pela prefeitura também. Bom, voltando lá, aos bombeiros privados nós temos o bombeiro civil, o bombeiro de aeródromo e o brigadista florestal, que já está classificado na ocupação brasileira do Ministério do Trabalho. Então nós temos essas três modalidades. Então você tem o bombeiro civil, o bombeiro de aeródromo e o bombeiro ou brigadista florestal. Bom, para cada uma dessas modalidades de bombeiro existirão requisitos. Os bombeiros públicos geralmente os militares são editais de concurso público, onde você vai ter que prestar um concurso. Você tem que ter de 18 até a idade limite de cada estado, tá certo? Então, cada estado tem a sua idade limite. Você deve olhar o edital para aquele concurso que vai estabelecer os requisitos para aquele concurso. Então, sempre vai ser lançado um edital novo. Fique atento, é publicado. Publicado tanto no Diário Oficial como na mídia. É muito importante você não cair em golpe. Outra coisa, se prepare para o concurso de bombeiro militar. É uma boa carreira, eu estive lá desde os meus 18 anos, fiquei até os 47 anos, mais de quase 30 anos lá trabalhando. Você tem uma carreira ali promissora para você crescer dentro da profissão, mas exige capacidade física, exame médico, exame odontológico. Você passa por uma bateria de testes de nível mental, psicológico. Você tem um exame onde cai português, matemática e conhecimentos gerais. Então você tem que fazer uma prova física, um TAF. Então se prepare, mas vale a pena. Os bombeiros voluntários têm os seus regimentos próprios. Então, às vezes a idade não tem limite, a idade é mais extensa, né? Os bombeiros municipais também têm idades, às vezes, de 40, 45 anos, então você consegue ingressar. Eles têm as suas características. O bombeiro municipal pode ser contratado pelo município, por CLT, sem ser um funcionário público. O bombeiro voluntário geralmente atende às regras da associação. Os bombeiros comunitários também podem serem contratados em um contrato voluntário ou um contrato remunerado, tá certo? Então você tem essas possibilidades de ser bombeiro. Quando você não consegue, ou não tem idade, ou não consegue passar em uma dessas corporações, tanto de bombeiro voluntário, como bombeiro municipal, bombeiro militar ou bombeiro comunitário, você pode ir para a atividade privada, onde você vai ter lá o bombeiro de aeródromo, que você faz um curso por uma escola credenciada na ANAC, na Agência Nacional de Aviação Civil, né, a ANAC lá, e ela é que vai estabelecer os critérios, a grade, quais são as escolas para o treinamento do bombeiro de aeródromo. Muitas vezes as companhias que prestam serviço as empresas que prestam serviço para os aeroportos, eles contratam o bombeiro civil e depois eles formam. Então, muitas vezes não precisa dessa especialização. Um curso muito caro, custa aí em torno de 10, 12 mil reais, aí o curso de bombeiro de aeródromo que está no mercado. Às vezes você não precisa fazer esse curso quando você é contratado por uma empresa que vai prestar serviço em um aeroporto ou um aeródromo, né? Ele vai
treinar e capacitar você, tá certo? O bombeiro florestal, geralmente, é um bombeiro brigadista florestal, aí você tem as funções de brigadista e chefe, já classificada na classificação brasileira, você também não tem limite de idade, muitas vezes é o IBAMA que contrata, né? Aí você pode ter um contrato público e pode ter também contratos com o governo ou o município que tem lá a área de preservação ambiental, eles estão contratando muito para parques, para parques estaduais, parques municipais, visando colocar lá um bombeiro civil com treinamento em primeiro socorro, combate a incêndio florestal, para fazer a prevenção e o atendimento às pessoas nesses parques, principalmente quando o parque tem visitação pública. E nós vamos falar agora do bombeiro civil. O bombeiro civil, ele não tem limite de idade, ele é um curso livre. Então, ele começou como um curso livre, depois ele passou a ser um curso livre profissionalizante, credenciado com regulamentação em alguns estados. Então, essa regulamentação trouxe o quê? Requisitos para você ingressar na profissão, alguns requisitos muito básicos. Então, ela pede uma boa saúde, ter mais de 18 anos e nem antecedentes criminais está como requisito. Não pede um teste físico, não pede teste prático, não pede teste de conhecimento, nem de educação, nem formação. A formação mínima ele o ensino fundamental, né? Em alguns mercados, né? Em alguns estados pede também o ensino médio, e você vai fazer um curso dentro de uma empresa especializada para a formação de bombeiro. Veja, enquanto está regido por uma lei estadual, né, esse curso ele passa a ser um curso livre, mas com requisitos legais. Quando ele não tem essa lei, não tem regulamentação no estado, qualquer um pode ministrar o curso. Eu sei que é difícil entender isso, mas assim, antes sempre foi assim, tá certo? Então, o que é importante a gente saber? Que o curso é livre, é um curso profissionalizante livre que está previsto nas diretrizes básicas da educação e o MEC autoriza, porém ele não regulamenta. Ele não regulamenta cursos livres. Então, ele só regulamenta cursos técnicos. Então, os cursos livres ficam para regulamentações em estados, pelo Ministério do Trabalho ou por outros ministérios, quando tem interesse ali do órgão público em regulamentar esses cursos livres, tá certo? Então é muito importante a gente entender isso. Por isso que tem lá a grande exigência para ser bombeiro civil, porque ele é um curso livre de acesso e também inclusivo. É para incluir aquelas pessoas que não têm oportunidade de ser bombeiro, porque não tem estudo, não conseguiu passar no teste ou não tem limite de idade. Então, ele é um curso inclusivo para a profissão de bombeiro. Tá certo? Então, precisa ter esse tipo de curso, porque a pessoa reprova lá nos cursos do concursos públicos e ele não consegue ser bombeiro, mas ainda o sonho dele não acabou. Ele pode ser bombeiro civil e nós não podemos, né, restringir isso. Então, assim, se fosse para colocar critérios no curso de bombeiro civil, a gente iria estar tirando a oportunidade de todos, porque quem não passa no concurso público não vai passar num concurso parecido com o concurso público para ser bombeiro civil. Então nós teríamos qual público como bombeiro civil? Porque se eu tenho condições de passar num concurso público, eu vou prestar o concurso público, tá certo? Então, cursos privados não têm concursos. Cursos privados não têm requisitos restritivos. Existem alguns requisitos mínimos, né? Para que todo cidadão médio tem que ter, tá certo? Espero ter esclarecido. Nós estamos à disposição aqui no nosso canal, técnico em prevenção e combate a incêndio. Eu sou o Tenente Castro e estamos aqui para dirimir todas as suas dúvidas na profissão.